All right. Good morning, people. How are you? How are you today? Are you good? Perfect. I am fine too. All right. Let's get started, guys. Before starting, antes de começar, deixa eu só lembrar para vocês desse livrinho aqui, tá? Hoje a gente não vai utilizá-lo, mas deixem ele perto de vocês, tá? Assim, deixem ele sempre à mão, porque a gente vai começar a utilizá-lo com mais frequência, tá bom? É o Cambridge Starters, beleza? Quem não tem, lembra, quem não tem problema, porque você vai sempre ter a referência aqui comigo, tá bom? Dos slides. Mas quem tem, deixa o livro pertinho, porque a gente vai estar explorando aí esses dias aí que seguem, tá? A gente vai aprender como faz o teste do starter com o tempo, beleza? Nice, very good. Alright guys, so let's get started. Today we're going to use the book, your regular book, page 132 and 133. Alright? And we are talking about space, right? We had different subjects. On Unit 5, we talked about the environment, about water, about recycling, about garbage, about littering, right? And then on Unit 6, we talked about the city, the buildings, the preserving culture, right? Museums, we talked about a lot of things around the city, okay? And now, on Unit 7, we are going to talk about space. Na unidade 7, a gente vai focar bem no espaço, in the universe, all right? It's a very interesting subject, right? Astronomy is a very interesting subject. Astronomia é um assunto bem interessante, né? Para muita gente. Tem gente que não gosta tanto como para tudo, né? Mas em geral é um assunto bem interessante, né? It's a very interesting Teacher subject. Arthur, just before we start, can you confirm if they can hear you properly? Of course. Can you hear me? Vocês conseguem me escutar legal? Type yes or no, guys. Escrevam sim ou não, por favor. Type yes or no. If you can hear me well. Se você consegue me escutar bem. Please. Can you hear me? Digam sim aí no chat, please. Yay, they can. Yay! You All can hear right, both of finally, us, right? finally. All right, perfect. So let's get started, right? Can you show them the first slide, please? De cara, a gente já tem um exercício aqui que vocês vão lembrar dos vocabulários que a gente praticou na aula passada. Lembra que a gente leu uns textos? Do you remember? So we have some words. We have some words to remember and practice, all right? A gente vai colocar essas palavrinhas nesse texto. Eu vou sempre pedir a participação de vocês, tá bom? E aqui eu vou precisar realmente da participação de vocês. Então, digitem aí no chat que hoje a gente tem o professor aqui, o teacher Gabriel, para dizer para mim, tá bom? As respostas de vocês. But let's pronounce the words first, all right? Teacher Arthur, just a minute. Can you mention what is the book and what is the page? Of course. É o nosso livro normal, tá? O livro regular, o livro de vocês, tá? E é a unidade 7, page 132, página 132, and 133, 133. São essas duas páginas que a gente vai ver hoje, tá? 132, 133. Unidade 7 do nosso livro regular, do curso de vocês, da escola de vocês, tá bom? Alright. Então vamos pronunciar as palavrinhas comigo, ó. Pay attention. Vocês pronunciam aí da casa de vocês, tá? Só para treinar a pronúncia. Vamos lá. Galaxies, galaxies, orbit, universe, planet, traveled. Olha aqui como fica no passado, ó. Traveled and space. All right? Space. Teacher, but we have 5 spaces and only 6 palavras and 5 spaces, né? Tem 6 palavras e só 5 espaços. Então, a gente vai deixar uma de fora, né? Mas vamos ver aqui como é que funciona. Eu vou começar a ler, já comecem, dê uma lidinha por cima no texto, tá? Tem uma coisa que a gente chama, pessoal, só por curiosidade, tá? Tem uma coisa que a gente dá um nome de skim, alright? O que é skim the text? When you skim the text, é dar aquela olhadela, né? Você dá aquela olhada por cima do texto.
É o scam. A ideia dessa leitura rápida é só você ver mais ou menos ali o assunto geral do texto, tá? É importante a gente fazer isso antes de completar, para a gente ver qual o contexto que a gente está trabalhando, tá bom? Alright. So, let's begin. I'm going to start reading. Aí eu gostaria que você dissesse aí qual dessas 6 palavrinhas encaixa nesse primeiro espaço em branco, tá bom? Vamos lá. Sorry? No, it's 132. 132. Página 132, tá? Beleza, então vamos lá. Brandon Mullen fell in love with tanana when he was 10 years old. Again, Brandon Mullen fell in love with tanana when he was 10 years old. Right? Tem que dizer aí no chat qual dessas 6 palavrinhas eu encaixaria aí. Please. Vamos ver a resposta de vocês. They're typing space. Perfect. Good job. Vou mostrar para eles, aperta aí. Pronto, very good. Perfect, guys. Good job. Now, traz aqui para mim a câmera, por favor, que eu vou explicar uma expressão para eles, tá? Fall in love, and in the past, fell in love. Alright? Fall in love is in the present, fell in love is in the past. Right? Porque o passado de fall é fell. Por isso que aí no texto tá Brandon Mullen fell in love with space when he was 10 years old. Right? Então ele se apaixonou, pessoal. Para quem não sabe, essa expressão aqui, fall in love, é se apaixonar, tá? Apaixonar-se, né? And fell in love, it's in the past. Alright? Beleza. Alright, continuando. He went on a school trip to a planetarium. Ele foi em aquelas excursões de escola ou viagem curta de escola, né? Para um planetário. Where is there a planetarium here in Fortaleza? We have a planetarium in Dragão do Mar, right? Para quem não sabe e gosta dessas coisas, de space, universe, tem um planetário lá e é bem legal, tá? Você consegue ver as estrelas, né? Eles fazem todo um efeito lá especial pra gente. I thought it was the coolest thing in the world and decided right there I wanted to know how it all works. Eu achei que era a coisa mais legal do mundo e eu decidi lá mesmo, right there, que eu queria saber mais de como tudo funciona, tá? Então traz aqui para mim a câmera um pouquinho só para eu explicar outra expressãozinha, tá? Vou apagar essa fall in love. Vão anotando essas coisas, pessoal, que é importante, tá? Essas expressõezinhas. O work, vocês sabem que é trabalhar, né? O verbo trabalhar. Ok? But, in this context here, nesse contexto, ele está significando funcionar. Ok? Então eu posso perguntar assim, ó. How does the universe work? Com essa pergunta que eu estou fazendo, eu pergunto como o universo funciona, né? Claro que é uma pergunta extremamente complexa, né? Nem os cientistas sabem muito bem. But it's a question, right? É uma dúvida que a gente tem. So, how does the universe work? Nesse caso, como o universo funciona. Beleza? Alright, voltando. Então, right there, I want to know how it works. He says, that class trip was the beginning of his career as an astrobiologist. Right? Então, aquela viagem de sala, né, de classe, foi o início da carreira dele como um astrólogo, né? Ou um astrônomo, na verdade, né? Astrobiologist. Okay? Now, Brandon now teaches physics and astronomy at a university. O Brandon hoje ele ensina física e astronomia em uma universidade, ok? Alright.
He also runs astrobiology summer camps for kids. Ele também faz ali um acampamento para crianças, né? Para observar o universo, observar as estrelas, né? Okay? He studies how stars form in different... Tananã. O que é que você colocaria aqui, pessoal? Digam aí a resposta. Ele estuda como as estrelas se formam em diferentes... What do you think? Planet or galaxy? It's galaxies. Pode mostrar para eles aí. Some of them typed planet and 2 of them only typed galaxy. So it's galaxy. So he also runs astrobiology. Ele estuda como as estrelas se formam em diferentes galáxias, tá? Não em planetas, ok? Deixa eu só falar uma coisinha aqui, ó. Astronomy versus astrology, right? Astrology. So, eu até confundi aqui, né? Que são palavras parecidas, né? They are very similar. But, mesmo em português, é uma confusão isso, né? Astronomy, astronomia, and astrology, astrologia, right? Astrology has to do with signs, right? Sagittarius, Gemini, what else? Pisces, and all that, right? Virgo. Leo, yes, Leo. Leo is awesome. Now, my sign is Sagittarius. I am a Sagittarius, so astrology, right? Astronomy is how the universe works, the galaxies, the planets, the comets, and all that. All right? Continuing, vamos continuando. In 2012, or 2012, Brandon was the American winner of a competition called Fame Lab. Ele foi o ganhador de uma competição chamada Fame Lab. Eu não vou traduzir Fame Lab porque é o nome do evento, né? Então não tem tradução, já que é um nome próprio, tá? For the competition, para a competição, he had to describe a complex scientific idea in 3 minutes. Então, para a competição, ele teve que descrever uma ideia científica complexa em 3 minutos, in 3 minutes. Brandon talked about why aliens have never to Earth. Again, Brandon talked about why aliens have never to Earth. O que seria esse tananã? Lembrando que Earth é Terra, tá? O nosso planeta. Earth. What do you think, guys? A gente já foi galaxies e já foi space. They typed orbit. Orbit? No. No? Could be se tivesse orbited, right? Talvez pudesse até. Okay, traveled. All right, that's right. Pode mostrar para eles aí, ó. Traveled. So, Brandon talked about why aliens have never traveled to Earth. Então, Brandon falou porque os aliens, ou alienígenas, nunca viajaram para a Terra, né? Ok? Arthur, there's a student asking what is travel. Ok. Travel is viajar, tá? And traveled is the past of the verb Exactly. travel, right? Exactly. Traz para minha câmera só um pouquinho, tá? Para eu falar sobre isso. Viajar, alright? Travel, viajar. Traveled, lembram lá do simple past? O passado de travel, como ele é um verbo regular, é acrescentando ed. Então, o passado de travel é traveled. Então, o que ele está dizendo aí, pessoal, é que, na verdade, o Brandon explicou porque os alienígenas nunca viajaram para a Terra. Então, assim, pelo contexto, você imagina que o Brandon, ele acredita, né, que há vida em outros planetas, né? O que ele questiona é por que
Aliás, ele questiona não, ele explica porque os alienígenas nunca vieram para cá, nunca viajaram para a Terra, né? Ok? Alright. And now, he is very interested in life beyond Earth. Beyond. Então, ele é muito interessado na vida, né? Fora do planeta Terra, ou além do planeta Terra, né? Melhor traduzindo. Beyond seria além, ok? Além do planeta Terra. He wants to find out, ele quer descobrir, if we are alone in the tanana. So, ele quer descobrir se nós estamos sozinhos no what do you think? Elimina os que já foram. Já foi traveled, já foi galaxies. What else? Universe. Yes, that's right. Pode mostrar para eles, ó. Wants to find out if we are alone in the universe. Good job, guys. Perfect, right? So, is Earth the only tanana with life on it? Olha a pergunta que ele termina, né? O texto, bem interessante, ó. Is Earth the only with life on it? Eu não vou traduzir para vocês tentarem entender em inglês, tá? What's the word? Qual é a palavra? Digam aí no chat, por favor. Now they say orbit. So, here is the only planet. The only planet. Planet. Okay. Então, o que é que ele está perguntando, pessoal? A Terra é o único planeta com vida nele, né? Então pode mostrar a última aí, ó. Oh my Is God. Earth Teacher Arthur, just a minute. There is a student saying that she isn't getting what you are doing. And guys, you are on page 132 doing the question. Do you know the number of the question? Is it question? I don't remember the number of the question, but Okay, it's the it's first practice question. one. You can take a look at your book, and you are completing the blank spaces with the words on the box. Yeah. So, vocês estão fazendo uma atividade de completar um texto com as palavras de cima, tá, gente? É mais ou menos por aí. Exactly. A gente só está usando as palavrinhas de cima para completar o texto, tá? Então, essa última pergunta, pessoal, is Earth the only planet with life on it? É uma pergunta interessante, né? Traz aqui para mim a câmera, por favor. Is Earth the only planet with life on it? Is Earth the only planet with life on it? Né? Life é vida, tá? Então, o planeta Terra é o único planeta com vida nele, on it, right? It's a good question, right? What do you think? Do you think that there are aliens in the universe? Do you think that there is life in other planets? So let me write the question here. Do you think that there is life on other planets? Vamos entender essa pergunta, né? Do you think that there is life on other planets? Você acha que há ou existe, né, vida em outros planetas? Right? It's a good question, right? Então, esse texto ele quer trazer esse questionamento, né? Are we alone in the universe? Nós estamos sozinhos no universo, né? Okay? All right, guys. Very Teacher good. Arthur, sorry for interrupting again. Can you confirm with them if they can hear you properly again? Ok. Can you hear me? Vocês conseguem me escutar bem? Acho que tem um ou outro aluno que está reclamando do som.
É, o bichinho abriu aqui, ó. Todos estão confirmando que estão escutando. Acho que tem uma ou duas pessoas que não estão escutando bem. Gente, aumentem o volume tanto do. Ok, sorry about that. Vamos lá, vamos tentando continuar, né? Beleza, testando, testando. Pessoal, se tiver só um ou dois com problema no som, é porque é aí no computador de vocês, tá? Se a maioria está escutando bem, beleza? Checa o som do YouTube, checa o som do computador, beleza? Alright, vamos lá, seguindo, né? Terminamos aqui esse texto, beleza? Do you understand? Quem tiver o livro já vai completando os espaços em branco, essas palavrinhas, né? Vai fazendo junto comigo, tá? Então, recapitulando. Space, galaxies, traveled, universe, and planet. Alright? These are the answers, alright? Let's go to practice number 2. Vamos lá, seguindo, ó. Isso aqui é bem mais fácil, tá? Dá uma olhadinha aí nas definições dessas palavras. We have 4 words here. We have the word Earth. We have the word atmosphere. We have the word astronaut. And we have the word gas. All right? So, I would like you to take a look at number 1, number 2, number 3, and number 4. And try to imagine what's the word that is being defined. Qual é a palavra que está sendo definida aí por essa explicação, né? Number 1, a substance like air. Number 2, the planet we live on. Number 3, a person who travels to outer space to work and study. And number 4, the air that surrounds a planet. Okay? So please think and let's see. Number 1, guys. What do you think is number 1? Se quiserem dizer outro número antes, fiquem à vontade aí no chat, tá? Mas vamos começar naturalmente pelo number 1. O que vocês acham que é o number 1? Dessas 4 palavrinhas. É Earth, Atmosphere, Astronaut or Gas? Let's see if you can answer. They say it's gas. It is. Pode mostrar para eles aí, ó. The first one, gas. Good job, guys. And number 2, what do you think? Number 2 is the planet we live on. What do you think is this planet? We have 3 options. They say it's Earth. It is. Good job. Pode mostrar para eles aí, ó. Earth. Massa. Very good, guys. So, Earth, the planet we live on. It is, right? It's our home. É nosso caso. Okay? Number 3, a person who travels to outer space. A person who travels to outer space to work and study. What do you think? Tell me. Is it atmosphere or astronaut? It's an astronaut. All right, it is. It's an astronaut. One of the, I would say one of the most dangerous professions in the world, right? Probably.
I don't know. Maybe there is a more dangerous profession, but I think it's one of the top, right? It's really dangerous. Muito perigoso, né? Astronaut. And exciting at the same time, right? E também muito radical, né? Alright, and number 4, a gente só tem uma opção. The air that surrounds a planet. O ar que circunda, tá, pessoal? Esse surround, it's the air that circunda um planeta. That surrounds a planet. Okay? Alright, let's move on. Let's go to... Oh, pode mostrar para eles, né? A quarta resposta. They say it's atmosphere. Okay, perfect. Yes, atmosphere. That's right. So, in our planet there is an atmosphere, and in all other planets there is an atmosphere, right? Pode ser uma atmosfera mais densa, né? Mais livre, enfim. Os termos de biologia, o teacher lá de biologia vai falar, tá? Okay? So, let's go to the next slide, alright? Lembrem-se de ir completando aí no livrinho de vocês, tá, pessoal? Anotando os vocabulários, ó. Que a gente tem até agora. Galaxy. Yes. Galaxy, orbit, atmosphere, right? Planet, Earth, right? Okay? All right. Now, we have a question here for you to answer, guys. Please take a look and answer this question, okay? I'm going to leave you some time for you to answer this question, but the idea is, imagine you are going on a space mission, all right? What 3 things would you take with you, right? Things that are really necessary or dear to you. Vamos ver se você entendeu aí o que eu falei, tá? Responda a pergunta. Imagine que você está indo numa missão espacial, tá? What 3 things, ou quais 3 coisas você levaria com você? Things that are really necessary or dear to you, right? So, answer this question, guys, please. Vou dar um tempinho para vocês responderem, tá? 20, 30 seconds. Aí eu vou colocar as minhas respostas, tá? O que é que eu levaria. Okay? But let's see. What 3 things would you take with you? Okay? What 3 things would you take with you? Vamos lá, rapidão. Vocês podem dizer assim, ó. Traz aqui para mim só um pouquinho, please. I would take my I would take a right? And so forth. Eu levaria o meu ou minha alguma coisa. Eu levaria uma tá? What do you think, guys? Ten more seconds, and then we check. No? No answers? That's okay. I'm going to... Food, phone, and clothes. Okay. I would take my phone. Será que tem Wi-Fi aí na nave? My smartphone or my phone. Okay. So I would take my smartphone. Very good. I would take food. I would take food. Good job. Right? Good job. I would take maybe a book, maybe, for the times of boredom, para os momentos de tédio. Okay? So I would take a book, maybe, right? A big book for the time, because it's a long time, right? On these space missions, they are in space for a long period of time, right? All right, guys, good job. Thank you. Now, let's move on. Next slide, please. Pode passar aí para eles, please. Vai lá. Pronto. Aqui,
here, people, it's on page 133, tá? Logo em seguida da 132. Aqui nós vamos aprender a responder com sugestões, tá? Making and responding to suggestions. Então, na primeira a gente está aprendendo como eu dou sugestões e na segunda coluninha a gente está aprendendo como responder a essas sugestões, tá? Ok. Vamos ver se dá tempo da gente fazer uma praticazinha de que vocês vão me dar sugestões para os problemas, tá? Eu vou deixar aqui na lousa também, porque depois a gente vai passar disso, mas dê uma olhadinha na tabelinha. Eu vou já ler para vocês cada frase, tá? Mas vamos pegar aqui os comandos. I think we should, tanana, right? Why don't we? Vou trocar esse pronome aqui para you. Why don't you? Tanana. Por que você não? What if we? Tanana. And we could also. Oops. Also. Tanana. Ok. Então vamos lá. Let me read the sentences, ok? Deixa eu ler aqui as frases para vocês. Ó. First sentence. I think we should write a fact sheet about Saturn. Eu acho que nós deveríamos escrever uma lista de fatos sobre Saturno. Imagine só que essas crianças, esses colegas, eles estão produzindo um trabalho sobre Saturno. Aí um colega do grupo deu uma sugestão. Eu acho que nós deveríamos escrever uma lista de fatos sobre Saturno, tá? Second sentence. Why don't we make something? Por que nós não fazemos algo? Mas lembra que o make é da ideia de construção, tá? Então, why don't we make something? Por que a gente não cria algo, não constrói algo, né? What if we make a model of the solar system? E se nós fizéssemos um modelo do sistema solar, né? E se nós fizermos, melhor dizendo, se nós fizermos um modelo do sistema solar? Outra sugestão para o grupo, né? Imaginam lá, vocês já devem ter feito trabalho em grupo, né? Aqui. Então vocês ficam dando sugestões uns para os outros, né? Ah, porque a gente não faz isso? Porque a gente não faz aquilo? Eu acho que nós deveríamos fazer tal coisa, né? Como nós damos sugestão in English. E finalmente na última, we could also record some audio with information about it. Nós também poderíamos gravar áudio com informação sobre o planeta, sobre o trabalho que vocês estão fazendo, tá bom? Pronto, essas são as formas da gente dar sugestões, ok? Olha o que está em negrito, pessoal. Esse é o esqueleto do que a gente precisa memorizar, tá? E aprender, alright? Agora vamos ver as respostas, ó. I'm not so sure. A fact sheet is pretty boring. Eu não tenho tanta certeza, né? Ó, I'm not so sure. Então a pessoa não gostou tanto da primeira sugestão, ó. I'm not so sure. A fact sheet is pretty boring. Uma lista de fatos é bem interessante, né? Bem chata, né? A segunda sugestão, vamos ver se a pessoa gostou. That could be good. That could be good. Isso pode ser bom, isso pode ser legal, né? É isso que ele está dizendo. That could be good. Alright? Não tem tanta certeza, não está botando tanta fé, mas vamos lá, vamos fazer, né? Third option. Actually, that could work. Aí já está melhor, você já está mais empolgado. Na verdade, isso até pode funcionar, né? Actually, that could work. E finalmente a quarta, ele já achou uma ideia massa, ó. That's a great idea. That's a great idea. Aí a pessoa já achou show, tá a ideia? Então tá bem gradativo aí, ó. I'm not so sure, a pessoa já não gostou tanto da sugestão. That could be good. Aí já ficou melhorzinho. Actually, that could work. Já ficou melhor ainda. E finalmente, that's a great idea, tá? Então lá no seu grupinho, você está dando uma sugestão, alguém gostou muito da sua ideia, ela vai dizer, that's a great idea. Se não tiver sido uma ideia tão boa, vai dizer, I'm
not so sure. Eu não tenho tanta certeza. Alright? Very good, guys. Então a gente vai usar isso na prática de um diálogo, tá? Eu já dei as respostas do diálogo, então não preciso se preocupar tanto em utilizar essas estruturas ainda, certo? Mas vamos mostrar aí para eles, ó. Pode passar o slide, por favor. Pronto. Eu já coloquei as respostas, tá? Nesse diálogo. Vamos ver aqui a conversa entre a Renata e o Fábio, right? Let's go. E aqui, ele está fazendo, como se fossem uns colegas mesmo fazendo um projeto para a escola, tá bom? So, do you have any ideas for doing this homework on planets? Você tem alguma ideia de como fazer esse trabalho sobre planetas? Olha como fica homework on planets. Então, a tarefa de casa sobre planetas, né? Olha a sugestão do Fábio, ó. I think we should do something about the Kuiper Belt, right? Eu acho que nós deveríamos fazer algo sobre o cinturão de Kuiper, né? Aí a Renata responde, that could be good. Então ela gostou, né? Achou legal. That could be good. There's a lot to learn about the Kuiper Belt. Tem muito para aprender sobre o Kuiper Belt, né? O cinturão de Kuiper. Aí o Fábio fala, ele dá outra ideia, olha aqui, o cara tá cheio de ideias. We could also include some information about the New Horizons mission. Nós poderíamos também incluir um pouco de informação sobre a missão de New Horizon. É o nome da missão, né, que eles fizeram lá. Into Space. Aí a Renata já, ó, ela gostou ou não gostou da sugestão? Já ficou mais meia boca, né? Ela não gostou tanto. I'm not so sure. I'm not so sure about that. Não tenho toda certeza, né? It's pretty difficult to find information about it. Eu acho que é bem difícil encontrar informação sobre isso, né? E finalmente a terceira sugestão do Fábio. Ó. Why don't we look on NASA's website? Por que a gente não olha no site da NASA? Olha, a Renata gostou bastante dessa aqui, ó. That's a great idea. Isso é uma ótima ideia. I'm sure we can find out something about it there. Eu tenho certeza que nós conseguimos achar algo lá. Beleza? Pronto, completem aí esse diálogozinho no livro de vocês, pessoal, tá? Page 133, na página 133, completem esse diálogo e depois você vai brincando com o diálogo, tá? A ideia é essa. Você vai ler, pode ler com um colega, né, para brincar, tá bom? Mas a ideia é a gente entender todo o diálogozinho. Eu traduzi aqui para vocês, né? Alright? Pronto, vamos aqui para a última atividade, tá, pessoal? The last activity. Now, is to make suggestions. Então, eu vou pedir para que vocês me deem uma sugestão, tá? Aí eu vou dizer, that's a great idea, I'm not so sure, that could be good, right? Como a gente reage às sugestões, tá? Então, eu coloquei problemas que eu tenho aqui, tá? Problemas possíveis. Ou problemas para vocês, tá? Vamos ver o primeiro problema, ó. First problem. Aí eu vou pedir que vocês deem uma sugestão. Se ninguém der sugestão, eu vou dar uma sugestão, tá? Mas eu gostaria da participação de vocês, beleza? Vamos lá. First one. You and your friends are trying to decide which movie to watch. Ok? Você e seus amigos estão tentando decidir qual filme assistir. Alright? So you and your friends are trying to decide which movie to watch. So, give me a suggestion, guys. Give me a suggestion. Me deem uma sugestão. O que é que a gente pode fazer nessa situação? Vocês já devem ter vivido isso, né? Estava tentando com os amigos ou com a família, tentando decidir. Ops, é melhor manter isso. Eu ia apagando aqui, mas isso aqui é como vocês vão dar a minha sugestão, né? Why don't you? What if we could? Alright? Vamos ver aí. 10 segundinhos para vocês dizerem uma sugestão, tá? Que eu dou a minha e vocês podem continuar tendo a oportunidade de dar de vocês.
You and your friends are trying to decide which movie to watch. Why don't we watch The Lion King? Okay. Nice, very nice. Perfect. Why don't we watch The Lion King? Hakuna Matata, right? Awesome. I like this idea. So that's a great idea. Let's watch The Lion King. I never get bored of Lion King. I can watch it 100 times. It's great. Great movie. All right, thank you very much. Now, second problem, guys. Your friend's mother is angry with him because he didn't do his homework. Então, a mãe do seu amigo está com raiva dele porque ele não fez a tarefa de casa. All right, so your friend's mother is angry with him because he didn't do his homework. So, what's the suggestion that you can give him? What suggestion can you give him? Qual a sugestão que você poderia dar para ele aí? Lembrando que não precisa falar we, tá? Pode falar you, I think you should. Eu acho que você deveria, né? Right? Vamos esperar uns segundinhos aí e ver se alguém tem uma sugestão. Senão eu dou a minha. Guys, we're not in the film situation anymore. We're in the friend's mother being angry with him because he didn't do his homework. Yes. The second situation, guys. A primeira já passou. Vamos para a segunda. Ó. A mãe do seu amigo está com raiva dele porque ele não fez a tarefa de casa. Como é que eu daria uma sugestão em English? Pode usar why don't, tá? Não precisa eliminar why don't, não. Mas tem outras 3 formas de dar sugestão. Deixa eu fazer uma minha enquanto eles colocam aí. Sure. Que a gente ainda tem mais um problema, tá? What if you show her the next homework? What if you show her the next homework? There's a student saying, "Why don't you do your homework? Come on." All right. That's a good. I think you should need to study this subject. Okay. What if we make the homework together? Perfect. That's So a good uma one. correção, I tá? like it. Perfect. That's a great idea. Fazer o homework together, pelo menos para mim, eu gosto de trabalhar em grupo, então perfect idea. Very good. Só uma correçãozinha. Quando a gente faz a tarefa de casa, a gente usa o verbo do, tá? Não make. So why don't we do our homework together? Wow, great Perfect. idea. Yeah. Great idea. All right? Por sinal, se alguém estiver desmotivado de fazer tarefa, essa é uma forma de se desmotivar, de se motivar, tá? Why don't we do it together? Great job. Finalmente, nós temos o último problema. Vamos lá para o último problema. Last problem. You and your group have to do a research on Jupiter for an astronomy project. Aí esse aqui já tem mais a ver com o que o livro estava trazendo, né? Eu trouxe 2 problemas mais externos, mais da nossa vida, e agora eu trouxe um problema parecido com o que o livro quer trazer. You and your group have to do a research on Jupiter for an astronomy project. What can you do, guys? O que é que você sugere aí? Você e o seu grupo têm que fazer uma pesquisa sobre Júpiter para um projeto de astronomia. Então, o que é que você me sugere, galerinha? Please, para a gente finalizar legal. Enquanto isso, eu vou escrevendo um meu aqui, tá? We could
Do we have any answer? Yes, we do. We have some. All right. We tell could me. also make a model of Jupiter Oh. and look at the NASA site curiosities of Jupiter and write them down. Okay. Great answers, guys. Great answers. All great ideas. Good job. I think you should make a model of this planet. Perfect. Wow, amazing. What if we do a research about the big red spot? Wow. Amazing. Awesome, right? Awesome. Good job, guys. Good job. Deixa eu só mostrar a minha, porque tem uma coisa interessante, ó. Traz aqui pra mim a câmera. Google it. Que é um verbo que não tem no português, não faz sentido, né? A gente não fala eu vou googlar alguma coisa, né? Mas o verbo se tornou um verbo. Google se tornou um verbo, tá? In English. Então você pode dizer assim: we could Google it. We could Google it. Então é como se fosse procurar no Google, né? Que alguns de vocês sugeriram isso de uma forma até bem melhor e mais elaborada. Guys, very good job, ok? Thank you very much for today. Então é isso por hoje, tá bom? Lembrem-se do Cambridge Starters, ok? Quem tem, já deixa próximo, porque a gente vai estar usando aí ao longo dessas aulas próximas, tá bom? Thank you very much, guys. You have a nice weekend, have fun, okay? And be safe, all right? Thank you very much and see you next class. Bye-bye.